Fala pessoal, bom ou não? Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui, né? Aula em formato digital por enquanto. Todo mundo achou que ia ser bem mais rápido. Quando a gente saiu em março, nós pensamos que seria tipo um mês sem aula, 15 dias, né? Depois durou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e assim sucessivamente. Tá complicado, mas assim, vamos dar continuidade do jeito que a escola determinou pra gente. Nessa plataforma que a escola determinou que a gente seguisse, esse modelo de aula que a escola determinou. Beleza? Fazer de tudo para que vocês não saiam tão prejudicados, assim. Mas assim, é igual vocês já perceberam, essas aulas online precisa ter foco, precisa ter disciplina, porque o professor não vai estar aí na sua casa é, pedindo para você prestar atenção, para você anotar, pedindo para você participar, pedindo para você fazer a tarefa certa, pedindo para você corrigir. Então, vocês precisam ter foco nesse momento, beleza? Vamos dar continuidade à nossa disciplina, vamos dar continuidade às nossas aulas, dar continuidade ao nosso cotidiano escolar. Vamos, pega o seu livro aí, abre no índice, o índice é o sumário dele, bem no comecinho. Vamos bater um papo aqui com relação ao que a gente viu no primeiro semestre. Essa aula é bem tranquila. Vamos dar uma revisada. Lembra lá, capítulo 1. Capítulo 1 a gente falou sobre categorias geográficas. 3 tipos de categoria geográfica. Lembra lá, 3 tipos básicos. Lugar, território e paisagem. A gente falou sobre a epistemologia. O que é epistemologia? O significado de cada uma dessas categorias. O que elas significam, para que elas servem, o que elas abordam, o que elas adotam, até onde que vai o significado de cada uma, principalmente essas 3 categorias, lugar, território e paisagem. Falou muito desses 3, você notou no seu caderno, deu exemplo, e principalmente falei que essas categorizações geográficas, elas têm um sentido material e o um sentido imaterial. Ou seja, tem toda aquela imaterialidade por detrás de quê? De todo aquele sentido, aquela questão do sentir, aquela questão de você não ver, aquela questão que não seria o palpável. Por exemplo, falei para vocês sobre, sei lá, o lugar onde é que eu moro. É um lugar simples, é um lugar que eu amo. Ou seja, é um lugar, tem uma imaterialidade por trás do que? Daquele lugar. Já viu aquele ditado? Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. É por conta do que? Daquele sentimento que você tem por aquele local. Ou seja, a imaterialidade por detrás do que? Daquele local onde é que você está. Deu um exemplo, por exemplo, sei lá, você viaja de avião, cai no meio da floresta amazônica. Você vê uma caverna, uma única fonte de sobrevivência. O sentimento que você vai ter com a caverna é totalmente diferente do sentimento que uma pessoa vai ter ao ver a caverna passear no parque. Ou seja, a caverna vai ter um sentimento de sobrevivência, de resistência, de meio de vida, enquanto uma caverna para a pessoa que vai passear no parque é apenas o quê? Uma caverna aleatória. Ou seja, tem um sentimento de pertencimento, da imaterialidade por detrás daquela simbologia. Beleza? Falamos também sobre o espaço natural e o espaço modificado, o espaço onde é que é o espaço natural, o espaço virgem, o espaço intocado, o espaço onde é que o ser humano não transforma, a própria natureza na sua essência, enquanto o espaço modificado é o espaço que o ser humano transformou, o espaço que o ser humano modificou, por exemplo, uma cidade, por exemplo, uma lagoa que ele constrói, por exemplo, uma árvore que ele corta e constrói uma casa, coisa assim do tipo. Ou seja, tem um espaço natural e o um espaço modificado, espaço transformado pelo ser humano. No capítulo 2, a gente falou sobre a questão de localização, as referências de localização, norte, sul, leste, oeste. Nós falamos sobre o sol. Antigamente as pessoas se localizavam através de meios naturais, como por exemplo o sol, a lua, as estrelas. Falando sobre a localização, os pontos cardeais, pontos colaterais, lembra? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, falando sobre os pontos colaterais, falando sobre a importância do meio natural na localização de um espaço. Ou seja, comentamos tudo isso no nosso decorrer de nossas aulas, nosso sistema de localização, falando que para a gente ter hoje em dia um celular que emite a localização, fala assim, onde é que você mora? Manda localização e manda a coordenada geográfica, passamos por inúmeros o quê? Transformações no nosso meio de localização. Começou antigamente, as grandes navegações, onde as pessoas desenhavam tudo aquilo que elas viam pelo caminho,
levando em consideração a observação do Sol, da Lua, das estrelas, levando tudo isso em consideração para você construir o quê? Os mapas. E por falar nisso, a gente citou mapas também, lembra dos mapas? Os mapas que nós tínhamos, como eram os mapas, falamos sobre a qualidade dos mapas de antigamente, como que eram essas qualidades. Então, antigamente os mapas sempre contavam muitas mentiras, hoje em dia contam as mentiras ainda, as mentiras foram muito que reduzidas. Falamos sobre tudo isso. Falamos sobre o planeta, lembra do planeta? Falando sobre movimento de rotação, movimento de translação, falando sobre a latitude, a longitude, falando sobre a linha do Equador, falando sobre o meridiano de Greenwich, o significado da latitude, o significado da longitude, quais são as consequências da rotação, quais são as consequências da translação, falando sobre cada coisa, cara, falando praticamente sobre tudo isso no decorrer desse semestre, falando sobre as linhas imaginárias que cortam o planeta, como se fosse uma melancia. Sabe aquelas linhas da melancia? O planeta é todo mapeado através de linhas de latitude e linhas de longitude. Comentamos também sobre a importância dessa localização, que os pontos hoje em dia são muito, muito precisos. Falando sobre os mapas antigos, sobre como que eram os mapas antigos, como são os mapas na atualidade. Falando sobre os mapas distorcidos da anomorfose. Lembra da anomorfose? Por exemplo, quero mostrar um mapa de violência no Brasil. Então, o estado mais violento vai ser aquele que vai aparecer o quê? Maior no mapa. Depois, o segundo estado mais violento, depois o terceiro estado mais violento. Ou seja, faz uma analogia, uma relação entre a informação que ele quer prestar no mapa e a espacialidade do local que apresenta aquela informação. Por exemplo, países mais pobres do mundo. Então, o país mais pobre do mundo vai apresentar o quê? O maior tamanho do mapa. E assim sucessivamente. Ou seja, se um país aparecer pequenininho no mapa, significa que ele é um país o quê? Muito rico. Faz toda essa relação entre o título do mapa e a sua informação, aquilo que ele quer demonstrar na sua classificação, no seu desenho, na sua fisionomia, digamos assim. Falando sobre a localização do Brasil, a localização do planeta, falando sobre o planeta, falando sobre a Via Láctea, falando sobre o processo de formação do planeta, como que o universo se formou, quais foram os primeiros seres humanos do planeta, qual é o formato do planeta, lembra lá o formato geótico que o planeta tem. Cara, a gente falou muita coisa. Falando sobre as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Falamos sobre o momento de translação, lá do solstício, do equinócio, como que esse solstício e o equinócio formam o quê? As estações do ano. Falando sobre o movimento da Lua, quais são as fases da Lua, Lua crescente, Lua minguante, Lua cheia, Lua crescente, Lua minguante, Lua cheia, Lua nova. Falando com o que tem a ver a posição da Lua em relação à Terra, com relação ao seu aspecto, à sua forma, como que a gravidade influencia na água, como que a gravidade influencia na Lua, como que a Lua influencia na água. Falando sobre tudo isso, nas marés principalmente. Falando sobre os mapas digitais da atualidade, como que são os mapas, como que é feito os mapas, por que o mapa de hoje em dia é muito mais preciso que o mapa de antigamente. Falamos sobre as primeiras formas de vida do planeta, formação do planeta, lembra aquela tabelinha lá dos érons da Terra, da idade da Terra, das grandes transformações. Falamos sobre rochas, falamos sobre eclipse, falamos sobre estações da Lua, falamos sobre as marés, falamos sobre o movimento de translação, movimento de rotação, falamos sobre cartografia, galera, falamos sobre os elementos que formam o mapa, título, escala, legenda, falamos sobre rosa dos ventos, como que calcula a escala, lembra lá do Dzinho sobre Dzão? Um exemplo aqui, ó, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Projetar aqui o mapa. Lembra lá? Refrescar a mente vocês. Por exemplo, a cidade de Manicuns fica 5 centímetros de distância da cidade de, sei lá, Goiânia. É só uma hipótese mesmo. Sabendo que
A escala desse mapa é 1 para, sei lá, 90 milhões, 90 milhões, para 20 milhões, indique a distância real entre as cidades. O que esse problema quer dizer? Você pega um mapa, mais ou menos o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui. Você pega um mapa, e nesse mapa você percebe que a cidade aqui é Anicuns e a cidade aqui Goiânia. E você percebe que no mapa, medindo aqui, ó, você medindo com a régua, você medindo com uma régua, você medindo com a régua a distância daqui até aqui, você medindo com a régua a distância daqui até aqui, você percebe que tem o quê? 5 centímetros. Aí você fala assim, Rafael, por que não é 6? Por que não é 7? Por que não é 8? Por que é 9? Por que não é 10? Beleza? Entenderam essa parte? Tipo assim, aqui é Anicuns. Aqui é Anicuns. Aqui é Goiânia. Aí você fala assim, por que não é 6? Por que não é 7? Por que não é 8? Por que não é 9? Por que não é 10? Uma escala de 1 para 20 milhões. É justamente. Aí o cara fala assim, esse mapa aqui que apareceu para mim, essas duas cidades, eu vou fazer uma viagem. Queria saber qual é a distância entre essas duas cidades, na realidade. Porque no mapa elas vão separadas por 5 centímetros. E, na realidade, qual que é a distância? Você percebe que a escala desse mapa é 1 para 20 milhões. O que significa quando eu falo que a escala é 1 para 20 milhões? Significa que cada 1 centímetro do meu mapa equivale o quê? 20 milhões de centímetros onde? Na realidade. Aí vai assim, cara, a câmera tá caindo. Aí as pessoas assim, falam assim, cara, por que a distância não é 6, 7, 8, 9, 10 centímetros, e sim 20? Aí eles falam assim, vamos fazer o cálculo entre elas. Vamos aqui, ó, presta atenção. Vamos apagar aqui. Como que é a forma para calcular a escala? A escala é o quê? Dzinho dividido pelo Dzão. Escala é o quê? Dzinho dividido pelo Dzão. Ou seja, é um sobre o outro. Vamos lá, então. Qual que é a escala desse desenho? 1 para 20 milhões. A gente coloca isso em formato de frações. 1 para 20 milhões. Qual que é o Dzinho? O Dzinho do desenho é 5 centímetros, que é o tamanho do desenho na realidade. Qual que é o Dzão? O Dzão é aquilo que eu quero saber. É X. Lembra lá da proporção? Como que a gente resolve isso? Multiplica o de baixo pelo de cima pelo de baixo. Esse quadro aqui é muito ruim para explicar isso. Mas a conta ficaria assim, pessoal. 1 sobre 20 milhões. O Dzinho seria o Dzinho, que é o tamanho do desenho, seria 5. E o tamanho da realidade seria o quê? X.
Eu multiplicaria o de baixo pelo de cima pelo de baixo. X vezes 1, x, que é igual a quê? 20 milhões vezes 5, seria mais ou menos, seria o quê? 100 milhões. 100 milhões de centímetros para passar para quilômetro, eu expliquei para vocês que para passar de centímetro para quilômetro, quantos a gente corta? 5 zeros. Então, seria o quê? 3, 5. Então, seria o quê? X seria o quê? 1000 km. É igual eu falei para vocês, é tipo um exemplo hipotético que eu citei aqui para vocês. Interessante você saber que o Dzinho é o quê? Que a escala é o quê? Calculada pela divisão entre o Dzinho e o Dzão. Ou seja, o Dzinho é dividido pela realidade. Isso é mais ou menos igual, por exemplo, quando você vai, por exemplo, numa academia. Você vai na academia, escala é o quê? Proporção. Ou seja, é proporcionalidade. Você vai na academia, por exemplo, você corre, sei lá, 10 minutos e 1 hora. Em 2 horas, você corre, em 10 minutos, você corre 1 quilômetro. Em 20 minutos, você vai correr quantos quilômetros? 2. Em 30 minutos, 3. Em 40 minutos, 4. Em 50 minutos, 5. E assim sucessivamente. Ou seja, escala é uma proporcionalidade. Ou seja, se o negócio é assim de centímetro, é porque as duas cidades, no caso aqui, ficariam separadas por 1.000 quilômetros. E se fosse 2.000 quilômetros, a realidade delas, estariam separadas por quantos centímetros? 10. Se fosse, sei lá, se fosse 500 quilômetros, estariam separadas por 2,5 centímetros. Consegue perceber isso? Por quê? Porque quando elas são separadas a 5 centímetros, elas são separadas, na realidade, elas têm o quê? 1.000 quilômetros. Se elas tivessem apenas 500 quilômetros, elas estariam separadas pela metade, ou seja, 2,5 centímetros. Escala é proporção. Proporção é a mesma coisa que o quê? Divisão. É dividir o desenho pela realidade. Beleza? Falando sobre isso, galera, mais ou menos um mês. Tem tudo anotado no seu caderno, tudo anotado no seu caderno sobre toda essa questão relacionada à escala, à proporção, à divisão. Fizeram cálculo praticamente até o dedo sangrar. Olha no começo do ano aí que você vai ver justamente esses cálculos que nós fizemos aí sobre escala, sobre latitude, sobre longitude. Essa parte foi a parte que a gente estava tendo aula presencial ainda, então eu pude acompanhar com vocês, assim, praticamente aula particular, explicar cadeira por cadeira, todo mundo que tinha dúvida a respeito desses cálculos de escala. Beleza? Falamos sobre a formação da Terra no capítulo 5, falamos sobre a questão dos primeiros seres humanos, primeiros seres vivos. A Terra tem um planeta de aproximadamente 7,5 bilhões de anos. O ser humano é bem recente, surgiu mais ou menos 100 mil anos atrás. Falamos sobre as teorias do surgimento da Terra, falando que tem a teoria lá que Deus criou o homem, Deus criou o planeta e tudo que há nele em 7 dias, em 6 dias, no sétimo ele descansou. E tem a criação também a teoria do Big Bang, que é a teoria onde é que houve um acúmulo grande de energia, no tamanho de uma agulha, no tamanho de uma ponta da agulha, essa energia se rompeu e, consequentemente, começou a criação do universo, que foi feita de forma contínua e acontece e é expansiva até os dias atuais. Falando sobre as eras geológicas, falando sobre a litosfera, falando sobre o surgimento do planeta, sobre o surgimento da vida, a Pangeia, a teoria da deriva continental, falando sobre as rochas, pessoal. Lembra das rochas? Tem rocha magmática, rocha metamórfica, rochas sedimentares. Falando sobre a importância dos minerais na economia, mineração hoje em dia, tanto que ela é importante, tanto que ela é valorizada. Falando sobre os agentes que transformam o ambiente, a planície, planalto, a montanha, a depressão, a chapada, falando sobre o intemperismo, que é o desgaste do meio externo através do intemperismo físico, químico, biológico, das ações internas do planeta, através do vulcanismo, do tectonismo. Falando sobre as rochas, falando sobre os vulcões, a força destruidora dos vulcões, o tanto que ela destrói, mas depois também acontece a reconstrução. Falando sobre os agentes do relevo, lembra dos agentes do relevo, no capítulo 7, falando sobre o desgaste da rocha, falando sobre o poder do vento, falando sobre o gelo, falando sobre a água, sobre o mecanismo do intemperismo biológico através das raízes, das plantas. Cara, a gente falou sobre trem demais esse primeiro semestre. Falando sobre a água, falando sobre erosão. O desgaste da erosão, o tanto que ela faz mal ao solo, falando sobre o solo, falando sobre a erosão, falando do impacto que a erosão causa na economia,
do desgaste do solo, falando sobre como ela é nociva à produção, como que ela é nociva ao ambiente em geral, ao desgaste que ela causa nas rochas, ao desgaste que ela causa no solo, a desmineralização do solo, falando sobre os impactos que ela causa a improdutividade que ela causa na terra. Então, falando muito sobre erosão também. É, falando sobre as estruturas internas do planeta, galera. Lembra da estrutura interna do planeta? Crosta terrestre, manto, núcleo. Falando sobre as subdivisões de cada um, tipo manto, crosta terrestre continental e oceânica, núcleo interno, núcleo externo, manto superior, manto inferior. Falamos da função de cada uma, falando sobre o papel do manto, as correntes convecções. Cara, me surpreende demais essa parte interior da parte interior do planeta. Falei sobre um filme para vocês assistirem, Viagem ao Centro da Terra, que inclusive tem no YouTube para vocês assistirem, que é um filme muito bom que ele vai mostrar justamente essa parte interiorando do planeta. Vocês teriam uma noção muito grande com relação a toda essa estrutura que tem do planeta para baixo, que a crosta terrestre onde a gente mora é a parte mais fina do planeta. O planeta, assim, a crosta terrestre é como se fosse uma casquinha do ovo. Então você está cozinhando o ovo de cima para baixo. Então você vai ter um magma, você vai ter um manto e um núcleo, assim, que são estruturas muito maiores, muito mais volumosas, muito mais avantajadas. Falei que a crosta terrestre, em locais onde ela é mais funda, tem 70 km de profundidade. E o maior buraco que o homem já conseguiu fazer até hoje foi 12 quilômetros, ou seja, muito, 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 muito difícil. Que quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente cava, quanto mais a gente escava, quanto mais a gente penetra no interior da Terra, maior pressão, maior que a temperatura. Então, o desgaste também é muito grande. Só para você ter ideia, 70 quilômetros, o maior buraco como já fez, 12. Chega nem perto, nem na metade da metade. Beleza? Esse primeiro semestre foi muito corrido, assim, a gente marcou muita aula, muita informação. Segundo semestre vai ser mais tranquilo. Eu espero que seja mais tranquilo. Mas espero que você tenha dado uma revisada também. Eu quero passar um documentáriozinho sobre erosão, que eu tenho aqui. Esse documentário eu tenho. Muito massa sobre erosão, ele é bem rápido. Um documentário de 15 minutinhos só sobre erosão, cara. Anota no seu caderno aí, que isso vai te ajudar muito a respeito de erosão, entender erosão, porque é igual alguns filósofos falam, alguns historiadores, alguns estudiosos falam, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende falando, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende talvez de documentário. E essas aulas online, elas permitem muito esses documentários. Esse documentário ajudou muito. Esse documentário eu tenho aqui, foi da faculdade, cara. Fala sobre erosão. Se você não entendeu muito bem sobre erosão, com esse documentário você vai entender. Esbugalhe seus olhos, preste atenção, ele é rapidinho, cara. 15 minutinhos só, você vai entender tudo sobre erosão. Presta atenção, vou soltar. Anota aí, pega seu caderno já para você anotar tudo que você acha interessante sobre erosão. Só a chance de entender erosão é agora. Vai acompanhando aí. Falam que é um enorme buraco. Um corte enorme disso. Tecnicamente, esse fenômeno é chamado de erosão. Em algumas delas, podemos arriscar dizer que seriam suficientes para caber um carro, ou até mesmo um prédio de 3 andares. A erosão é um processo natural de deslocamento da terra ou de rochas de uma superfície. Ela é causada por água ou por vento. Então, a superfície do solo descoberta fica exposta à perda de seus nutrientes, de elementos minerais, orgânicos, pela ação do vento ou pela ação da água. Essa perda da camada superficial do solo, que é onde a fertilidade do solo está, é um prejuízo muito grande. Nós estamos perdendo patrimônio natural. Ali estão sementes das plantas, né, que estavam na cobertura, tem micro-organismos, a fertilidade do solo. Então, é uma perda muito grande, o prejuízo é grande. No Brasil, não existe número exato da quantidade de erosões. O levantamento mais recente foi feito há 3 anos pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais e pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Foram quase 350 registros oficiais entre os anos de 1991 a 2012. O número que está colocado no Atlas de Desastres, ele fala aí que o norte do país é o líder nessa questão de erosão e coincide também com o levantamento de desmatamento. Então, existe uma associação entre a questão do desmatamento e enfraquecimento do solo e, consequentemente, erosões com vítimas, inclusive. Queimadas sendo executadas lá na região
Pará, no Amazonas, são municípios, inclusive, são estados monitorados pelo Ministério do Meio Ambiente, e lá se identifica essas questões de ou pastagem extensiva ou a questão das queimadas, e isso realmente contribui muito para o solo ficar enfraquecido, e os agentes como a chuva realmente desagregam o solo. Existem 5 tipos de erosão. A pluvial, causada pela ação da água da chuva. Acontece principalmente em áreas onde o terreno é menos protegido pela vegetação. A fluvial é provada pelo leito dos rios. O problema começa quando eles avançam as margens. Erosão marinha. As rochas ou o solo litorâneo são desgastados pela água. Eólica. Ocorre quando a ação dos ventos modifica as rochas. Por fim, erosão por gravidade. Acontece em áreas montanhosas, com relevo inclinado. Esse tipo de erosão é comum de se ver na região serrana do Rio de Janeiro. Moradores convivem com esse problema há décadas. Nós temos, como consequência dos processos erosivos, a movimentação de massa. Então, grandes depósitos, corpos de talos, depósitos de solo, são arremessados em direção à parte mais baixa, de uma maneira abrupta, e levam com isso casas e vidas. Com as atitudes do homem, o processo que é natural se torna um problema sério. A atividade agrícola é um exemplo. A retirada da vegetação nativa para realizar o plantio diminui a capacidade do terreno em resistir à erosão. Tem também a construção de residências em regiões propícias a esse tipo de fato. Quando a gente pavimenta uma área para construir um prédio, ou construir um estacionamento, ou qualquer tipo de construção que vai impedir a infiltração de água, a gente tem que saber que essa água vai para algum lugar. Se essa água não for conduzida de uma forma correta, ela vai causar erosão, muitas vezes a alguns metros de distância daquele local. Mas é aquele local que é a causa. Então a correção tem que começar dali. E para conversar com a gente sobre erosão, eu recebo no estúdio da TV Justiça o engenheiro florestal Eleazar Volpato e o advogado ambientalista Reginaldo Lopes Minaré. Doutor Minaré, e o que a nossa legislação fala sobre esse tema? Existem leis que protegem o nosso solo contra a erosão? Olha, a legislação ela trata do assunto de forma indireta e muitas vezes preventiva. Que a erosão ela não é um fenômeno que você tipifica em uma lei de maneira objetiva. Por exemplo, matar um animal silvestre, cortar uma árvore, desmatar uma floresta, são ações objetivas que ocorrem naquele momento. A erosão, ela geralmente, quase sempre, é um dano decorrente. É algo que não foi feito da forma como deveria ser feito, que aí causa esse dano. Tanto na área urbana quanto na área rural. E geralmente o agente causador é o homem? Na grande maioria, sim. E que tipo de ações estão previstas aí para combater a erosão? Olha, você tem instrumentos legais diversos. Por exemplo, a Constituição trata a questão da defesa do meio ambiente como uma matéria de competência legislativa concorrente. O que é isso? A União ela legisla de forma geral. E os estados e Distrito Federal legisla para atender às suas peculiaridades. Então, no âmbito federal, nós temos o Código Florestal, o Código de Águas, o Estatuto das Cidades, que tem diversos instrumentos que procuram prever danos ao meio ambiente, dentre eles a erosão. Então, essa legislação, ela existe. Agora, é um fenômeno que temos que apostar mais na educação e na civilidade do ser humano do que na força da lei especificamente. E hoje o ser humano já está mais consciente, doutor Volpato, de que é preciso cuidar para evitar a erosão? Nós temos, vamos dizer assim, uma certa carência de órgãos específicos que estejam fazendo esse serviço de extensão, serviço de esclarecimento, transferindo os conhecimentos técnicos que existem no meio científico, no meio técnico, propriamente, para os destinatários, ou seja, os proprietários rurais, no caso da propriedade rural, e a todos os agentes públicos, porque, como o colega falou,
questão, não há muita legislação para tratar de forma direta a erosão. Isso aí é uma carência, é possível fazer. Esse conhecimento está mais na área técnica. Só que, tecnicamente, ninguém pode obrigar alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão dentro da lei. Então, normalmente, nos processos de licenciamento ambiental, é que essas coisas estão sendo tratadas, que muitas vezes muito bem feito e depois ocorrem consequências. Na questão de licenciamento ambiental, pode ser até no caso da área florestal, por exemplo. Na autorização do desmate, você pode fazer, tem um certo conjunto de regras. A exploração permanente, que pode ser uma área normalmente de grande sensibilidade ecológica, muitas vezes sensibilidade ecológica em relação ao solo, se é desmatado lá, vem uma erosão. Ou a própria reserva legal, né? Vamos dizer assim, que por isso que ela é localizada a critério da autoridade competente, quer dizer, quem tem o poder e quem tem capacidade técnica. O problema é que muitas vezes, né, se vai só quem tem o poder e quem não tem o reconhecimento. Né? No caso do próprio cara agora, né, vamos dizer assim, o proprietário sugere, lógico, depois o órgão ambiental poderá, mas aí vai ser um processo mais complicado, né, porque a erosão, essa função da erosão legal, ela tem funções diversas, entre uma delas, de forma muito própria, tem várias outras causas, seria a própria sua localização. Se você a localiza, é uma contribuição, mas logicamente não podemos resolver o problema da erosão apenas com as áreas silvestres que são obrigadas. Mas tudo de nível, né, vamos dizer, nas propriedades rurais, que aí precisaria assistência própria, técnica, financeira, material, a parte das rodovias, construções de lompadas, estações, muitas vezes as causas são exatamente uma coisa mal feita. O deságua das rodovias no local próprio, ao invés de se conservar em baciões para evitar que ela escorra, porque a natureza dificilmente ela joga a água, vamos dizer, espalha, escorre superficialmente. Ela quase sempre retém, filtra e vai sair regularmente dos outros lados. Uma água limpa, né? Limpa, sem material, vamos dizer assim, e de forma permanente. Vamos dizer, ela faz uma equalização da erosão. Quando ocorre, essa erosão, que é causada no caso da erosão hídrica, né? Ela ocorre em fenômenos diversos, inclusive as enchentes. Né? E o que a erosão provoca no meio ambiente? O clima também está relacionado. Hoje nós estamos dizendo o que é o meio ambiente. O meio ambiente, por exemplo, está composto de 4 elementos básicos. Seria o solo, a água, vamos dizer, o ar, né? Vamos dizer assim, e as coisas vivas. Eu poderia dizer que mais ou menos em todos ocorre algum tipo de erosão eólica, vai causar danos à atmosfera, e assim faz o ar, vai vir com mais poeiras, etc. e tal, né? Que pode se tornar de uma forma muito clara. Na questão dos animais, vamos dizer assim, a própria erosão limita um território e causa prejuízo, vamos dizer, a fauna, vamos dizer, entre as faunas, nós, né? Somos aí os homens também. Né? E nos rios, né, na água, é água suja, prejudica os peixes e tudo mais, além do mais, a questão do assoreamento. Né? Por que aconteceu a enchente? Aconteceu as enchentes porque a água está escorrendo superficialmente, lançada pelas cidades, pelas rodovias, ou seja, por todas essas áreas que sofreram uma compactação maior ou menor, inclusive nas áreas agrícolas. Doutor Minaré, quem é responsável por fiscalizar se o que é determinado pela lei está sendo cumprido? Olha, esse é um tema que ele abarca uma série de mazelas que o Estado brasileiro, de forma geral, os entes federados, né, são detentores, né, dessa dificuldade de conhecimento de suas competências, de realização de suas competências e a cultura cartorial. O Brasil ele consolidou uma cultura cartorial onde os órgãos públicos, de uma forma geral, reconhecem com maior presteza o processo de um registro, o processo de um alvará, em detrimento da fiscalização enorme. Então, você tem uma licitação, ocorre, foi feito, parece que está tudo bem, mas a realização daquele empreendimento, a fiscalização não está ali com o devido
critério. Então, muitas vezes, o que foi autorizado fazer não é feito da forma como foi proposto ao ente público. E a fiscalização não está lá para fazer essa verificação. Esse é um ponto. E você tem também o tamanho da extensão territorial brasileira. Por exemplo, você pega as estradas não pavimentadas. As estradas não pavimentadas, elas existem, são compactadas e a manutenção praticamente não existe. E essas estradas saem de vilas, de cidades, passam pela área rural, chegam em outra comunidade e durante todo esse percurso você tem ali a água da chuva sendo carreada e direcionada de forma cumulativa em determinados pontos. E essa pressão começa a fazer esse tipo de estrago, né, no meio ambiente e até em áreas urbanas. Em áreas urbanas você tem bairros gigantes que são frutos de invasão e onde não tem a estrutura urbana mínima necessária. Então as pessoas constroem, as ruas estão ali, a chuva vem, não tem esgoto, o esgoto corre. E isso tudo vai contribuindo para que essa erosão urbana também ocorra. Agora, no momento em que tudo isso foi provocado por uma ausência efetiva do Estado, você coibir, você responsabilizar alguém fica muito difícil. Até no caso, por exemplo, do bairro de uma invasão, o próprio bairro está irregular, não só a erosão. A estrada que não é pavimentada, você tem prefeituras, né, que não cuidam. O pacto federativo é geralmente questionado, ou seja, a União é gigante e os outros entes federados têm poucos recursos. Então, é uma situação difícil de você identificar o responsável. Eu entendo que o conjunto não está bom. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conversar mais sobre erosão. Não saia daí. O meio ambiente por inteiro está de volta. A gente acompanha agora mais uma matéria sobre o tema de hoje, erosão. Sol Nascente, Distrito Federal, a 35 quilômetros da área central de Brasília, está a maior ocupação irregular do DF. São cerca de 60 mil moradores. Esta erosão, por exemplo, está aqui há tanto tempo que, digamos, já faz parte da rua. As pessoas têm que aprender a conviver com isso. Veja que as casas ficam bem próximas. Essa cena chamou a atenção. Por este ângulo, quase não dá para ver. Mas é só chegar um pouco mais perto. São mais de 10 metros de profundidade e 30 de largura. A extensão, ninguém sabe dizer, vai longe. Aqui embaixo jogaram cachorro, seringa de jeito de hospital. Aqui tem que ter resto de comida. Aí tem a lixaiada danada, gente, todo lugar aqui tenta resolver esse problema disso aqui. Eu já mudei meu limpo aqui 4 vezes, não adiantou de nada. Esse daí é o Edson. Ao lado dele é a esposa de Néia. No colo está a pequena Nicole, de 3 anos. Ela não vai se lembrar do que aconteceu com a família, porque na época ainda estava na barriga da mãe. Foi quando essa mesma erosão avançou tanto que a Defesa Civil precisou interditar a casa. A família humilde não teve para onde ir e enfrentou os riscos. Eu investi o dinheiro aqui, né? Eu comprei um lote aqui nessa rua mesmo, né? E aí deu problema e aí eles me deram esse lote aqui. E aí a gente ficou, porque não tinha como sair. 12 casas da rua foram interditadas. Moradores disseram que só voltaram a ter tranquilidade quando a erosão foi aterrada. Só que passou pouco tempo e olha ela de novo, a 50 metros das primeiras casas. Nós temos monitoramento de 24 horas em tempo de chuva. Quando está se formando nuvem aqui nessa região, não importa a hora, eu venho para cá para ver a quantidade de chuva que está caindo, para ver as medidas que nós vamos tomar. Se vai ter que tirar alguma família, que tem que alguma casa, esse é o nosso trabalho. Por causa da erosão, o que os moradores fizeram? Eles colocaram o resto de obra para tentar desviar a corrente de água em período de chuva. Porque a gente sabe, se a água se aproxima, a terra acaba cedendo e aumenta ainda mais a erosão.
E aí, nesse momento, a gente observa um segundo problema, de saúde pública, que, na verdade, ao redor acabou virando um lixão a céu aberto. Pipa no céu, embaixo as crianças brincam sem nenhuma preocupação. Os moradores dizem que o lixo é jogado por eles mesmos e tentam se defender, que no local não há coleta seletiva. Dá muita dor de cabeça. Eu muito gosto de mau cheiro, até cachorro morto que joga. Agora, o doutor Minaré já está falando aqui que muitas vezes a erosão é provocada pelo crescimento desordenado, obras mal feitas. Como você conciliar o equilíbrio do crescimento das cidades com a necessidade de preservação? A lei prevê medidas aí na construção civil, por exemplo, para evitar que aconteça um dano ao meio ambiente? Sim, a legislação, ela tem um arcabouço normativo que pode ser usado para evitar esse processo de erosão, ele é bastante amplo. Ele tem, são princípios que uma vez observado o critério estabelecido na lei, a probabilidade de redução é muito grande. Doutor Volpato, eu gostaria que o senhor explicasse melhor um pouquinho para a gente de que forma a erosão pode afetar rios e bacias hidrográficas. A erosão, como você falou, é um processo, no caso do solo, né? Vamos dizer assim, corresponde ao arrastamento do material sólido, do solo, né, para os rios e para os lagos. Né? Com o deslocamento dessas terras, no primeiro momento vai haver um assoreamento dos rios, quer dizer, vai aumentar, rebaixar assim, a calha dos rios, e com isso pode haver um transbordo muito mais fácil às enchentes para as planícies, né? Havendo um assoreamento. Isso, com isso, vai encher as calhas do rio, vai prejudicar, vamos dizer assim, as lagoas, né? A navegação, perdão. Também, no caso das hidrelétricas, como já se referiu, a questão do assoreamento vai reduzir a vida útil, né? Porque ela é feita aquela represa para aumentar a cota, para melhorar a qualidade da água, mas também para aumentar, para ter reserva. E isso, então, né, pode causar, vamos dizer, esses danos. Né? Então, e também para a própria vida aquática, quer dizer, os peixes, há prejuízo para a qualidade dos peixes, para a quantidade, porque modifica-se a qualidade da água necessária para uma maior produção, apenas para citar, né, alguns prejuízos, né? E também a qualidade da água para o ser humano. O problema é que nós muitas vezes achamos que as enchentes estão tão incorporadas na nossa cultura que nós achamos até natural, né? A água correndo, até acha que se deve correr. Quando chove, a água vem correr superficialmente. É um grande engano. Na natureza não fazia isso. Nós podemos evitar. Doutor Miranda, foi aqui que a erosão, o combate é feito com a consciência das pessoas. Mas o que é a responsabilidade, além do cidadão? É do Estado, é do município, é do governo federal? Quem é que tem a responsabilidade de combater a erosão? Os entes federados, União, Estados, municípios, eu acredito que são os principais agentes, principalmente no que diz respeito às ações preventivas. A construção de galerias, fluviais, o melhoramento da canalização de águas em estradas, né? Isso faz parte do planejamento, planejamento da malha viária, pode ser federal, estadual, ou nacional. E também a ocupação urbana. Agora, quando acontece um deslizamento, uma enchente, como o doutor Volpato citou aqui, aí o Estado pode ser responsabilizado? Ou, por exemplo, se o meu vizinho provocou uma erosão ali e acabou destruindo a minha casa, ele pode ser responsabilizado? Olha, se conseguir identificar a causa e o efeito, é possível sim responsabilizar o Estado ou o particular por causa. Porém, via de regra, esse tipo de dano, salvo exceções, né, ela ocorre ao longo do tempo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo é muito típico aqui no Distrito Federal, áreas que foram invadidas se tornaram bairros e em 10 anos são maiores do que diversos
nossa cidade, em vários estados. E essa urbanização, quando começou ilegal, as pessoas construíram as suas casas ali, e de repente a canalização da água da chuva, do esgoto, foi na direção de alguém que construiu. E essa pessoa vai estar mais próxima a esse problema. Aí, como a gente vai responsabilizar alguém por algo que já começou errado na origem? Aí você tem que ter essa ação do poder público para minimizar aquele dano agora, não para indenizar o prejudicado, porque em grande medida o prejudicado é o próprio causador. Mas se o dano ficar evidente, aí pode ser finalizado. Doutor Volpato, é possível também recuperar uma área que já está com erosão avançada? Sim, é sempre possível. Né? Às vezes a questão agora é questão de custo. Né? Você pode incluir transportar solo, material, para essas regiões que já sofreram. Né? Por exemplo, na área do Mossoró, é possível sim, com alguns profissionais de engenharia, reflorestando, de forma adequada, as espécies, mas auxiliada por outras estruturas, até mesmo você pode recuperar uma área que sofreu, por exemplo, na Mossoró. Ou um solo foi degradado, então a erosão, às vezes, ela é invisível, mas às vezes é erosão que se fala no início, a erosão eólica, por exemplo, você matou uma área grande superfície, o solo vai sendo erodido, às vezes pela chuva, pelo vento, né? Porque existe erosão eólica que carrega material, vai destruindo, vai acumulando aqui, tirando de um lugar, levando do outro. Esse é um processo que depois você pode, né, vamos dizer assim, recuperar essas áreas, fazendo cortinas de proteção, etc., né, vamos dizer assim, para recuperar essa área para diversos fins. Pode ser para a agricultura, para instalar uma cidade, né, vamos dizer assim, uma questão já bastante avançada, essa questão de áreas degradadas, a recuperação de áreas degradadas, toda uma especialidade usando várias técnicas. Né? Então, agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. Nós chegamos ao final de mais um meio ambiente por inteiro. Se você quiser fazer esse programa, basta acessar o site TV Justiça. Massa, né? Você viu, tipo, como que forma a erosão, quais são os impactos da erosão, o que pode fazer para remediar a erosão, quais são os instrumentos que a gente tem atualmente, quais são os órgãos que fiscalizam isso. Então, a erosão é um dos grandes problemas da agricultura hoje em dia, é um dos grandes problemas que a gente encontra hoje em dia nas nossas áreas cultiváveis. Você viu lá no começo do documentário, que ele mostra justamente um carro dentro da erosão. O cara pensa que muitas vezes é um buraquinho pequenininho, cara, muitas vezes cabe um carro lá dentro, muitas vezes cabe, talvez, até 2, 3, um caminhão lá dentro, tão grande que é o buraco, cara. E fora que, tipo assim, vira uma área extremamente improdutiva, infértil, um grande problema que a gente tem hoje em dia, que precisa de muita responsabilidade, precisa de muita competência, precisa ter muito um bom senso para principalmente evitar, mas principalmente quando acontecer, você saber o que? Remediar. Beleza? Esse vídeo eu queria ter passado para vocês no semestre passado, na parte final da nossa disciplina, quando nós estudamos erosão, quando a gente estudou intemperismo, quando a gente estudou as principais transformações do meio externo, quando a gente estudou relevo também, porque erosão é o quê? É desgaste, transporte e sedimentação. Ou seja, você tem uma área alta, por exemplo, uma montanha, ou então um planalto, ele sofre a ação do vento, sofre a ação da chuva, sofre a ação do gelo, sofre a ação de raiz, consequentemente quebra aquele material, vem o vento, transporta esse material e acumula ele em outro quê? Local. Ou seja, retirar os materiais de um ponto e acumulação em quê? Em outro. Então, a erosão o quê? É quebra, transporte e acumulação de materiais determinado quê? De um determinado ponto em outros pontos. Ou seja, saindo do ponto X e indo do ponto Y. Beleza? Tranquilo? Deu para dar um desenferrujado na mente? Deu para dar uma revigorada? Deu para dar uma relembrada em tudo aquilo que a gente viu? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que comentei com vocês a respeito dos principais tópicos nozinhos do primeiro semestre. E espero que vocês tenham gostado também do documentário. Tenham aprendido alguma coisa do documentário que eu apresentei para vocês. Beleza? É igual o povo fala. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende
vendo desenho, tem gente que aprende vendo filme, documentário, e graças a esse momento que a gente está agora, documentário fica muito mais acessível. Tipo assim, um cliquezinho assim, eu consigo passar um documentário para você que tem guardado no notebook. Então, essa parte da pandemia, ela facilita justamente porque a gente consegue proporcionar novos meios de aula. Novos meios de proporcionar aula para vocês, que documentário, vídeo, filme, isso também é aula. São interpretações diferentes acerca de o quê? De um mesmo assunto. Então, vocês viram aí um técnico falando, um especialista falando a respeito de erosão. Não só eu, não só nossas aulas, não só o seu livro, mas vocês viram técnicos com visões diferentes, com pensamentos diferentes, com ações diferentes, e uma criticidade diferente. E é isso que é importante vocês terem autoconhecimento, terem criticidade, saber criticar, saber o que é certo, o que é errado, e saber conhecer determinados, variados assuntos. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado do documentário. Está disponibilizado para vocês, disponibilizado na página de vocês, no WhatsApp, né, do que o colégio determinou que a gente vai usar. Mas está disponível também no meu telefone, qualquer coisa que vocês precisarem perguntar, qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar. Não sei se eu respondo na hora, mas eu respondo com o passar do tempo. Beleza? Qualquer coisa se eu esquecer, qualquer coisa se ficar para trás, me chama lá de novo, lá pergunta de novo, lá que muitas vezes passa despercebido. É muita informação, muita coisa para uma pessoa só, mas a gente tem que resolver da melhor forma possível. Beleza? Um abraço e juízo para vocês. Até a próxima.